Boa noite, tudo bem? Vou distanciar mais a minha câmera, que aí eu não fico muito cortada ali. Tá me Boa ouvindo noite. bem? Sim, alto e claro. Boa noite a todo mundo que estiver nos ouvindo. Comandante de Mundo, eu estou aqui com o livro que eu ganhei. Senhor, ganhei isso aqui esses dias, muito interessante. Mas antes da gente conversar sobre esse livro, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, para quem não conhece, para que possam te conhecer. Claro, claro. Bom, meu nome é Edmundo Reuser. Na aviação sou conhecido só como Edmundo, né? O nome de guerra sempre foi esse nas companhias que eu voei, né? Eu tenho 34 anos de aviação profissional, fui 5 anos instrutor de voo. Comecei em 1989 como instrutor de pilotagem elementar, né? Passei por vários aeroclubes. Depois várias companhias aéreas, algumas foram quebrando, foram ficando pelo caminho, né? E até hoje eu continuo voando. Aí voei várias aeronaves aí, comerciais. O meu primeiro comando foi no Brasília, o Embraer 120, depois voei o Embraer 145. Uma época eu estive na executiva, voei o Legacy, né, que seria o 135, a versão executiva, né, deste avião, o Fokker 100 e o Airbus 320, a família, né, toda do Airbus 320. Muito bom. Aí, pessoas já estão comentando aqui, falando, baita piloto, Nicolás. Ah, o Nicolas Ferreira, sim, amigo nosso aqui. Edmundo, devagarzinho você vai contando para a gente sua experiência, porque você contou muito breve mesmo, Sim, mas eu queria saber, assim, desde o início, a gente vai começar desde o início. sim, sim. A questão da capa, A porque tudo questão é da... uma escolha, tudo é Sim, uma escolha para você montar assim um livro. É lógico que sim, primeiro as ideias, como é que surgiu isso, mas assim, você deve ter imaginado a capa, o sim. título, as imagens que foi colocado no livro. Bom, a questão da capa, né, pode observar que tem o homem vitruviano na capa, essa gravura, né, feita pelo Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano é o símbolo internacional de fatores humanos, né, da ergonomia. É, foi um dos primeiros estudos assim de antropometria, a gente pode falar, né? Leva esse nome vitruviano porque existia um arquiteto na época do Império Romano, né? Viveu na época do Império Romano, o Marcus Vitruvius, e ele foi a primeira pessoa que desenhou assim a, portas, né, de residências assim com um tamanho certo para a pessoa entrar, passar largura, altura, altura das pernas de cadeiras, assim, para que a pessoa não sentisse dor, sentasse confortavelmente, né? Isso foi assim, o início de uma ergonomia, né? Assim, a ergonomia mesmo como ciência surgiu na Revolução Industrial, né? E depois, nos anos 30, 40, ela desembarcou na aviação por motivos de segurança. Então, justamente por isso foi escolhido o homem vitruviano. Tinha que ter um painel de avião, no caso é um 737, um NG, né? Apesar de eu não voar o 37, o avião que eu vou atualmente é o Airbus, né? Mas é um avião moderno, né? Então tem toda aquela ideia da concepção, né, do cockpit moderno, ser ergonômico, seguro, né? Tem toda uma ciência por trás. O tom da capa também foram feitas assim várias amostras assim com azul, com essa cor aqui. Eu simpatizei bastante porque tem uma banda de rock que eu gosto muito, Led Zeppelin, tem o melhor disco deles, o Physical Graffiti, ele tem mais ou menos essa cor. Eu disse, opa, pera aí, vai ficar legal, Essa né? parte aí da banda de rock eu não sabia, porque eu já tinha Pois feito a é. pergunta da capa. Então, então é o segredinho da capa, né? Mas acho que ela ficou bem equilibrada, ela mostra bem a ideia do livro, né? E a ideia do livro é essa. Eu vou contar um pouquinho da história, como ele surgiu e o porquê dos assuntos. Eu acho que é uma coisa que vai gerar bastante interesse. Eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, né, na área de segurança de voo, no ITA. O tema escolhido foi o LOFT, o Line Oriented Flight Training. É um treinamento que os pilotos fazem, né, em simulador de voo. E ali é a oportunidade de você exercitar então o seu gerenciamento, o seu CRM. A gente brinca, a gente fala que os pilotos levam uma caixa de ferramentas assim para dentro do simulador de voo
E o nome dessa caixa de ferramentas é CRM. Ali dentro a gente tem todas as nossas ferramentas, né? Então, comunicação, julgamento, tomada de decisão, várias coisas, liderança, né? Tudo isso aí, então, é exercitado no simulador, né? Nesse treinamento, o Loft. Foi um trabalho bem interessante, né? Falar sobre Loft, falar sobre algumas lacunas, né? Que existiam, algumas existem ainda, em várias normatizações, não só na brasileira, lógico, mas tinha toda uma fundamentação de fatores humanos, né? Nessa dissertação de mestrado, talvez não tão aprofundado como no livro, né? Eram algumas coisas mais específicas para aquilo que estava sendo feito. E com a pandemia, eu fiquei um tempinho parado, né? Acho que a aviação deu essa parada, né? E aí eu acabei indo trabalhar na minha formação mesmo. A minha formação, né? A graduação foi em Direito, né? Eu sou advogado, inscrito na OAB, e eu tenho dois grandes amigos que foram colegas de faculdade, trabalharam na época do antigo DAC, e a gente começou a trabalhar junto, né? Nessa época aí, justamente da pandemia. E a nossa ideia, o direito ele age assim bastante reativamente, né? Normalmente as pessoas procuram o direito quando já aconteceu alguma coisa, né? Algo assim bem reativo, então, né? A ideia da nossa consultoria sempre foi trabalhar de uma forma mais preventiva, né? E a melhor forma seria, então, o fator humano, né, ser trabalhado, né? A prevenção com as pessoas que trabalham na aviação, principalmente os pilotos, né, os comissários, mecânicos. O caminho é bem esse. Então, eu já estava escrevendo um pequeno manual de CRM, né, algo muito mais sucinto, que seria direcionado assim, a pequenos operadores, né, da aviação geral, aviação executiva. A ideia era essa. E aí, coincidentemente, fui procurado por uma editora que, né, eles conseguiram entrar em contato com a obra, com a dissertação de mestrado, eles gostaram do texto, e a proposta foi de que a dissertação, essa que falava sobre Loft, fosse publicada. Na realidade, eu achei que aquilo ali não... Para publicar uma dissertação de mestrado seria complicado, porque era uma coisa, um tema, assim, apesar do tema ser interessante, meio árido, né? Meio técnico demais. Eu pensei, vai ter meia dúzia de pessoas aí que trabalham com simulador de voo que vão se interessar, mas o grande público da aviação, que precisa de outro tipo de informação, né? Não vai ter interesse. Mas aí eu fiz a contraproposta. Eu falei para eles, olha, eu tenho algo que é mais interessante. Eu já estou trabalhando, eu posso aprofundar e transformar num livro. Por quê? Agora vem o X da questão. Fora do Brasil, nós temos assim uma quantidade grande assim de obras, né? Tanto do CRM quanto de fator humano e safety, né? Então, o CRM, o livro assim, o carro-chefe, né? O mais conhecido seria o Crew Resource Management, da Bárbara Kank. Ele está na terceira edição. É um livro sobre artigos científicos, né? Relacionados ao CRM. A parte de fatores humanos, o Human Factors, né, que é conhecido lá fora. Então, o principal livro seria o Human Factors in Aviation, né, do Salas, Maurino. Então, é um tijolo, o livro é grande, é bastante. Também é um livro de artigos científicos, tem muita informação ali, principalmente para pesquisadores, né? E a parte de safety, então, existe um cardápio, aí vai pela linha que você adotar. Então, os mais novos ali, o Ronagel, o Decker, aí o próprio Reason, o Charles Sparrow, o Rasmussen, todos esses pesquisadores aí. Então, o que você escolher. Aqui no Brasil, a gente tem pouca coisa escrita em língua portuguesa, né? Existem bons trabalhos, bons livros, sim, tem que fazer justiça, mas eles são bem específicos. Tem, por exemplo, o livro da doutora Rosana Bauer, excelente, é de psicologia na aviação, mas eles são bem específicos em determinados temas, né? Então, uma obra assim mais geral que trate esses grandes temas ali, esses grandes campos assim que eu te falei, do próprio CRM, fator humano e segurança, não tem, né? Não tem uma obra que fale sobre isso tudo. Então,
A ideia foi de fazer um 3 em 1, foi de colocar esses assuntos. Então, é lógico, no título do livro, né, aparece ali fatores humanos na aviação, é um grande assunto, tem ali um grande campo, fala-se bastante sobre isso, fala-se muito mais sobre CRM, né, em detalhes, inclusive o Loft como uma espécie de desdobramento disso, embora não seja bem um desdobramento quanto a gênese da coisa. E o safety, ele seria, então, o elemento de ligação, porque tudo isso existe para que a gente tenha segurança operacional, né? Então, o safety, ele faz esse amálgama, assim, esse cimento, assim, né? Que ele consegue, assim, então, reunir esses campos todos aí. Então, acho que por isso que o livro ficou bem, acredito que tenha ficado bem interessante para o público da aviação, né? Sim, e ele está não só para aviação, né, como a gente fala, é lógico que é mais específico, mas ele está bem direcionado, não só para uma área, né, assim como você falou, porque pelos temas que estão aqui, né? Eu vi que você separou bastante coisas aqui e pela experiência que você já trouxe antes. Agora uma pergunta. Né? Você falou sobre o tema, sobre o título e a questão da corte. Eu não sabia essa questão de rock. Isso aí eu não estava sabendo. Você fez uma coisa assim sobre como é o fator humano dentro, assim, informação para os pilotos. Sim. Como é que é feito isso? Bom, vamos lá. Esses temas todos aqui, na realidade, foi pensando em um público. Né? Existem vários públicos aqui que seriam assim, vamos chamar de público-alvo. Né? O principal, obviamente, são os pilotos, mas aquele piloto na formação. Então, ele é um livro, realmente é um livro didático, um livro de introdução ao campo dos fatores humanos. Né? Então, o público número um, assim pensado, foi o pessoal que faz o curso de Ciências Aeronáuticas, né, que está começando na aviação, para ter uma base realmente de fatores humanos. E tendo uma base de fatores humanos, fica mais fácil entender essa doutrina, o CRM, e também colocar o safety aqui, que é essa parte assim fundamental também. Tá? Então, esse foi o público assim escolhido principal, mas temos outros públicos aqui interessados também. Por exemplo, facilitadores de CRM. O que acontece? Quando você faz o curso de facilitador CRM, né, você se forma facilitador, é um curso de uma semana, uns dias, o assunto CRM ele é vasto. Né, ele tem coisas ali que tem um certo grau de profundidade. Não dá tempo naquela semana de você realmente aprender todos esses conceitos assim em profundidade. Então, na realidade, você tem um contato com aquilo e um compromisso de se aperfeiçoar, de procurar as fontes, né? E realmente melhorar o seu repertório, assim, vamos falar. Então, a ideia foi justamente dar um repertório para esse facilitador novo, facilitar a vida do facilitador, vamos falar assim, né? Para que ele tivesse mais facilmente acesso a esses conteúdos todos, porque eles estão disponíveis, tanto em livros, artigos científicos, muita coisa se acha, inclusive na internet, outras nem tanto, mas assim, é um trabalho muito grande de reunir isso aí, né? Então leva assim tempo, leva anos para você ter um repertório desse. Então a ideia foi de condensar em uma publicação algo que ajudasse esse facilitador CRM, né? Além desses públicos aí, como você bem falou, o CRM é uma doutrina assim, que está sendo aproveitada em outros ramos da indústria complexa, né? Então, indústria de óleo e gás, produção de energia, planta de usina nuclear, plantas de indústrias químicas, né? São ambientes complexos ali de operação. Então, a própria medicina também, só que há necessidade de adaptar, né, essa temática do CRM para esses campos, mas isso já vem sendo feito, né? A própria questão da segurança também, né, do safety, isso era uma coisa muito da aviação, assim, e isso foi exportado da aviação para outros setores de indústria complexa, né, também.
Então acaba não sendo um livro só para pilotos, né? Ele é muito próximo da linguagem do piloto, do aviador, do comissário, do mecânico também, né? Mas ele pode ser aproveitado ali para em outras indústrias, em outros ambientes laborais, né? Também. Partes do livro, né? Porque aqui, de forma resumida, de forma rápida, né? Você traz ele primeiro falando um pouco sobre os fatores humanos, o campo dos fatores humanos, e já traz uma coisa que é utilizado não só apenas para piloto, mas isso aqui também é administrado assim para comissário, para os mecânicos, para os doves, assim. Aqui onde está erros, violações, os modelos Shell, modelo Redson e outros modelos aí que vêm. Mas o mais comum, quando a gente vai nas áreas fora de que seja só para piloto, você vê o modelo Shell e o modelo Redson. Eu vi que tem outros modelos aqui, mas isso aí ele já é muito mais específicos para piloto apenas? Não, não. Na realidade, vão lá. Esses modelos propostos no livro, com exceção do FRAN, que um modelo é o mais novo, tá? Todos eles estão previstos no documento que normatiza o CRM no Brasil, na instrução suplementar 00010 alfa da ANAC. Então até tem um modelo ali muito parecido com o Shell, que é o PEAR, né? Que é para manutenção. Ele é específico para o ambiente de manutenção. Então esses modelos eles foram todos colocados ali por estarem em um normativo, justamente por ser um livro didático. O que tem a mais ali? Esse modelo FRAN, é o Functional Resonance Analysis Method, que é um modelo que trata da complexidade. Porque o Reason ele fala daquele acidente organizacional, né, com todas aquelas barreirinhas de proteção. Então, se houver furos nessas barreiras, você vai ter o evento, né, no final, o acidente, o incidente grave, incidente, enfim, alguma coisa assim, né? O Shell é um modelo puramente de fatores humanos, ele coloca o ser humano no centro ali da questão e a interação dele. Então, com a tecnologia, com o hardware, né, com o software, com a parte intangível assim do sistema, regulamentos, esse tipo de coisa, publicações, né, com o environment, o meio ambiente, com o próprio ser humano. Então ele é puramente de fatores humanos, né? E é falado então de outros modelos ali, mas a grande novidade é que eu resolvi colocar o FRAN, porque justamente esse livro ele tem um pé e uma abordagem um pouco mais contemporânea no Safety 2, já se fala muito isso em aviação. Então, uma abordagem dessas hoje, ela leva em conta muito mais essa complexidade da indústria, né? Então, são filosofias hoje dentro do safety que seriam os mais contemporâneos, o Hollnagel, o Sidney Dekker também, com o Safety Differently, outra abordagem também, o Hope, são abordagens novas e, basicamente, você busca as interações dentro do ambiente de trabalho como o ser humano trabalha de verdade, né? Não é aquela coisa de causa e efeito, um modelo linear, né? Então ele vai além, ele te mostra toda a complexidade, a aleatoriedade. Então é uma coisa nova para a gente em segurança. Nova, talvez na aviação seja uma novidade, mas a indústria de óleo e gás e outras já estão utilizando isso aí, né? Já começa a ser abordado isso. No próprio normativo da ANAC, a instrução suplementar que fala do CRM, lá pelas tantas tem um parágrafozinho que eles fazem uma introdução de Safety 2. Então, é uma coisa que a gente vê que o legislador, o regulador, ele está vendo lá no futuro que isso vai ser uma coisa adotada, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, eu achei por bem já colocar alguma coisa sobre esse modelo, né, ali. Algo a mais, assim, é um pé no futuro, né? No final do livro, você vai reparar que aí é aquela coisa assim de ser meio mãe de nada, né? O que vai acontecer no futuro, né? Mas é um futuro que está muito próximo da gente, então fala-se ali de algumas abordagens novas, né? No campo, assim, por exemplo, do drone, né? Da aeronave não tripulada, Opa. ou o CRM para um piloto só, isso já existe na aviação executiva, né? Então, Para um piloto só. para um piloto só, por incrível que pareça, olha, esse piloto, se ele um piloto voando assim, uma aeronave assim que não tem um copiloto, tem só um comandante, né? O CRM
CRM dele, ele tem que ser mais Metade, acurado. metade do Shell. Exatamente. Metade do Shell. Vai ser software hardware. Não, mas ele vai interagir com o ser humano, sim. Sabe como? Controlador de tráfego aéreo, a manutenção, os próprios passageiros dentro do avião, se não tiver um comissário, tiver uma situação de emergência, tiver que evacuar a aeronave, tudo isso aí. Então, o CRM de um piloto, operando nesse sistema assim, de um piloto só, ele tem que ser bem específico, bem trabalhado. E para o drone? Também, porque eles vão dividir espaço aéreo, né? Então tem que se entrar com essa questão do fator humano junto com o safety, com essas pessoas que estão adentrando assim nesse ambiente aeronáutico, né? Então eles precisam disso aí também. E é desafiador, porque existe hoje uma formação, sim, né? A gente vê pessoas que provém essa formação assim para pilotos de drone, de aeronaves não tripuladas, mas isso tudo vai ter que ser bem melhorado, aperfeiçoado. Então o fator humano ele vai entrar aí também, com certeza, né, junto com o safety. Né? Edmundo, uma pergunta. Quando você traz na parte da introdução, você traz um pouco do fator humano, toda essa parte inicial. Mas aí você coloca na página 2 como definição e objetivo do CRM. Uhum. Sim. Então vamos lá. Fator humano é uma coisa, o CRM é outra. Tá? O CRM ele absorve muita coisa de fator humano. O fator humano ele dá um fundamento aqui para o CRM, uma base. Por isso que é falado em fatores humanos aqui. Mas o objetivo principal do CRM, simplificando bastante, é prover segurança para as operações. E como que se faz isso aí? Então, a gente tem que fazer um estudo justamente de fator humano. Quando que surgiu essa necessidade de você treinar o gerenciamento dessas tripulações, de pilotos, e aí depois viu-se que isso aí, o piloto só não bastava, tinha que ser todo o ambiente, né? Isso ocorreu justamente por causa de acidentes aeronáuticos, né? Então, lá nos anos 70, o projeto, né, das aeronaves já havia amadurecido bastante. Então, a indústria crescendo bastante, um número de acidentes começou a ocorrer também, era uma coisa meio assustadora. Então, os piores acidentes da aviação comercial realmente foram nos anos 70. O pior de todos até hoje foi em 77, Tenerife, né? 2 Boeing 747 colidiram na pista, né? E mataram mais de 500 pessoas ali. Justamente o que se observou, né, foi que com a melhoria da tecnologia aeronáutica, aquela coisa do fator humano que estava ali escondidinha, ela apareceu. Então a tecnologia melhorou muito, o avião ficou muito seguro, ficou muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Principalmente em termos de configuração, aeronaves a jato, com asa enflechada, tudo, os motores super confiáveis, eram um pouco mais analógicos aqueles aviões, né? Hoje são bem digitalizados, mas o avião ficou muito confiável. Então, o percentual de falhas diminuiu muito, mas continuou tendo acidente aumentando, ou seja, aquele fator humano estava escondido ali, que eram aqueles atos inseguros, né? Principalmente no começo de pilotos. Então, ato inseguro que é o erro, que não é intencional, e as violações são intencionais, tá? Simplificando bastante isso aí. E aí viu-se a necessidade de treinar, então, o gerenciamento dessas tripulações para que não ocorresse esse tipo de coisa. Então, a gente pode falar que o marco, assim, inicial do CRM, né, a gota d'água, assim, né, foi um acidente que teve em 1978, o United 173, um DC-8, uma aeronave a jato com 4 motores, né, a reação. A tripulação ela foi surpreendida com quando você baixa o trem de pouso do avião, você tem umas luzes ali indicadoras, né? Precisa ficar 3 luzinhas verdes ali, uma para cada trem de pouso do avião. Uma luz simplesmente estava apagada. E a tripulação levou um tempo assim enorme com a aeronave em espera, em órbita, a baixa altura, consumindo assim combustível.
para checar todas as possibilidades, se aquele trem de pouso estava em cima ou embaixo. O medo do piloto era de pousar e colapsar o trem, ou ele está em cima e a aeronave se acidentar na pista, né? Só que eles levaram um tempo exagerado fazendo essa checagem e a aeronave acabou caindo antes da pista, né? Fez um pouso de emergência por fuel starvation, ou seja, pane seca, né? E aí, da investigação desse acidente, né, viram que realmente havia um problema de gerenciamento muito grande no cockpit. Então, eu não gosto de falar do termo gerações de CRM, porque dá a impressão que é uma coisa meio estanque, né? Mas é o termo que usa na indústria. Vamos falar assim, evolução, né, do CRM. Então, aquela primeira geração de CRM que teve em 79, já o primeiro curso que foi na United Airlines, ele estava assim, circunscrito ao cockpit, então aos pilotos, né? Principalmente a capacidade de liderança, tomar a decisão do comandante. Então, em uma primeira análise, assim, o que se pensou foi isso, que se você melhorasse ali, principalmente o gerenciamento do comandante, você evitaria acidentes. Mas isso foi um ledo engano, porque o comandante ele não voa sozinho, né? Um avião é uma equipe, é um trabalho em equipe. Então, Às vezes ele também não consegue perceber muitas coisas porque ele tem sim, muita coisa para gerenciar ali, né? é muita coisa para gerenciar. Então, mas logo viram que essa abordagem ela era assim insuficiente, insatisfatória, né? E o CRM ele foi evoluindo. Então, saiu do cockpit e foi para o avião inteiro. Então, os comissários, né? É uma equipe importante. Imagina se você tem um evento que precisa de uma evacuação, né, da aeronave e tal, é o comissário que vai fazer isso. Então, era um trabalho em equipe aí. Foi visto que não adiantava só ser a tripulação, os pilotos, né, eventualmente um engenheiro de voo, um avião que ainda tivesse, né, esse profissional, e os comissários teria que trazer a manutenção para dentro do avião, e todos os departamentos da empresa. Isso foi evoluindo. Hoje a gente fala em Crew Resource Management, mas o certo é Corporate Resource Management. Seria então os recursos de gerenciamento da corporação toda. Então, a ideia, isso visando a segurança, é que do funcionário mais humilde dentro de uma companhia de aviação, do cara que varre o chão no hangar, a presidência da empresa, todos são responsáveis pela segurança. É um trabalho em equipe, e uma equipe grande. É um trabalho complexo esse aí. Então, o CRM hoje ele tem essa visão, né? A evolução foi essa. Então, ela saiu daquele conceito que estava ali circunscrito ao cockpit, né? Só pilotos, né? E engenheiros de voo, e teve toda essa evolução, chegou para a organização toda, né? Modelo Ritson, né? A organização. O modelo Reason, ele é um modelo que explica o acidente, assim, sob o ponto de vista organizacional, né? Então, quando várias barreiras falham, né? Uma delas, vamos supor, o treinamento, né? Uma supervisão insegura. E aí a última barreira realmente são os tripulantes lá, técnicos, lá, o comandante e o copiloto. E se esses últimos, né, dois profissionais aí tiverem uma falha e deixar passar, você tem uma trajetória de oportunidade, né? E você tem um evento, pode ser um incidente, um acidente, alguma coisa grave assim. Mas ele trata de forma organizacional, né? Então é aquela coisa, o acidente ele não é algo assim individual, ele é organizacional. Sim. É a organização que precisa ser tratada. Ou você vai desde o momento a gente está falando no caso comercial, né? Sim, sim. Voo, você vai desde o momento em que é vendida a passagem, é disponibilizada a passagem, né? Disponibilizada para vendas, e a partir daí vai para vendas, vai indo em caminhozinhos, né? Passando por fases até ocorrer esse voo, né? Então, Sim. vai por várias organizações, aí, por várias fases. Muita coisa acontece aí, tem toda a parte de gerenciamento disso aí, tem toda a parte de manutenção, são diversos fatores, né? Realmente é complexo, né? Sim, sim. É bem complexo. E aí, quando a gente fala aqui só na aviação, em grandes empresas, indústrias, também acontece isso. Sim. Porque precisa de muita atenção
E aquela ideia de que eu faço até com o olho fechado, né? Parar e dizer assim, não, essa pessoa está precisando de rever ou fazer uma reciclagem de fatores humanos. Porque eu faço até com o olho fechado, tudo bem, você tem experiência, você faz isso, mas nós somos seres humanos, nos erramos, então às vezes você não percebe. Eu sempre dou exemplo assim das pessoas que usam óculos, por exemplo, você usa óculos. Então, provavelmente, em algum momento já aconteceu de você falar, cadê meu óculos? Está no olho, está na cabeça. Então, a gente tem lapsos, né? Essas coisas que acontecem. Então, não tem como você dizer, faça até com olhos fechados. Tem que prestar atenção, né? Veja, é da natureza, né, do homem errar, né? Isso não sou eu que falo, isso tem 2000 anos, essa frase. É da natureza do ser humano errar. A gente vai errar, sempre vai. O importante não é a questão do erro, o que você faz com esse erro, como que você gerencia isso. Então aí entra aquele outro modelo, né, que a gente fala tanto, o Threat and Error Management, né? Então o gerenciamento das ameaças, depois o gerenciamento dos erros, né? E até de um estado indesejado da aeronave ou de qualquer outra indústria complexa dessas aí. O importante é o que você vai fazer com o erro, não é? A gente sempre vai errar, não adianta, o ser humano erra, né? Se você pegar estatísticas, por exemplo, do LOSA, né, que é uma auditoria que é realizada nas companhias de aviação, então é justamente a aplicação desse modelo aí, o Threat and Error Management. Então o observador LOSA ele vai procurar as ameaças ao ambiente, que são sempre aquelas coisas externas, né? A correria, a meteorologia, às vezes um aeroporto mais complicado, né? Alguma coisa de manutenção, talvez um item, não, alguma coisa assim, as ameaças externas ali. E ele vai procurar também os erros, né? Eventualmente os erros que a tripulação comete, como que ela gerencia esse erro, como que ela conserta essa situação, se tem um gerenciamento ou não, né? Tudo isso aí. Então são coisas assim inerentes, né, à aviação. Não adianta, onde tiver o ser humano vai haver o erro, Não tem não jeito, tem a né? dúvida disso, não tem jeito. O importante é o que a gente faz com esse erro aí, né? A não ser que sejam os outros fatores, onde incluem quanto é? 20%, sei lá, de que são outros fatores que poderia acontecer que não É, sejam humanos, né? o estudo esse que deu origem lá a essa tratativa do fator humano assim na aviação, saindo um pouco assim da ergonomia, indo para, né, o fator humano puro, assim, os erros, os atos inseguros, vamos falar, erro e violação também. No livro, no Crew Resource Management, você pode observar lá um estudo do Elmreich. O Elmreich foi uma das pessoas que mais contribuíram assim, para levar o CRM para o estágio, né, onde ele está hoje. Então, por exemplo, o modelo tem, o LOSA, várias coisas, né, saíram ali da Universidade do Texas. Né? E ele tem um artigo nesse livro que ele fala que a partir do momento em que começou a haver a leitura lá dos gravadores de voz e de dados de voz, a famosa caixa preta, né? As caixas pretas, né? Que são laranjas, não são pretas. É. Né? Então, a partir desse momento é que se constatou que em torno de entre 70% e 80% das ocorrências, né, aeronaves ali, elas tinham como um fator preponderante, tá? Um fator preponderante dos atos inseguros. Eu falo fator preponderante porque nunca é uma coisa só, né? É um desencadear de coisas que causam um acidente, nunca é uma coisa só. Então, esse estudo já é bem antigo, é dos anos 70, 80, né? Isso aí acabou servindo de base justamente, né, depois para o CRM, né? Edmundo, aqui, que a gente está se focando muito no livro, importante, mas também faz parte do que eu vou falar, do que eu vou perguntar, na verdade, tá? Pela sua experiência, assim, assim por fora nos vemos assim que eu não sei se está atualizado do que eu vou dizer agora, tá? Do que eu vou falar agora. Quando você pesquisa e vê, diz assim, você tem pelo menos uns 90% de formação mais técnica e você tem apenas 10% de formação em CRM ou fatores humanos, né? Sim. Isso ainda ocorre desse jeito e juntando ali, para juntar a resposta para mim, né, na segunda pergunta,
Como é que normalmente é feito esses treinamentos dentro de uma empresa aérea? No caso, a experiência que você tem que é comercial. Como é que é feito isso, esses treinamentos para os tripulantes de forma geral? Se isso é feito a cada tempo? Ou se por acaso aconteceu um acidente, eles reforçam mais? Como é que funciona isso? Para a gente ter ideia? Os treinamentos CRM já são aplicados no Brasil, né? Desde o começo dos anos 90. Então, eu vou falar um pouquinho de história, que daí as pessoas se situam um pouquinho mais, o assunto fica mais fácil de entender. Os anos 70, para a aviação assim, do hemisfério norte, assim, Europa e Estados Unidos, foram aqueles anos críticos, né? Onde houve assim, um número grande de acidentes muito graves. Isso que desencadeou, né, o CRM na época, e o Loft também. Eu vou falar um pouquinho sobre o Loft depois, tá? Que ele teve uma origem parecida com o CRM, só lá na frente que foram ver que, opa, peraí, o veículo aqui para o CRM, para o piloto, é o Loft, né? Interessante usar essa ferramenta em conjunto, né? Sempre. Mas isso foi depois. Vamos lá. No hemisfério norte foram nos anos 70. Aqui no Brasil foram os anos 80. Então, até no livro, eu fiz uma comparação ali de 3 acidentes aeronáuticos, tá? São empresas que não existem mais hoje, tá? Varig, VASP, Transbrasil, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa análise aqui, ver que foi uma fase pré-CRM, não existia isso. Então a gente estava mais ou menos na mesma situação que aquelas empresas americanas, europeias, lá nos anos 70, tá? Então, em 1980, houve um acidente lá com um 727 da Transbrasil, um Cefit, né? O avião bateu em um morro ali em Florianópolis. E é interessante ver a evolução do fator humano aqui com os olhos da autoridade aeronáutica, mas principalmente de quem investiga os acidentes no Brasil, o CENIPA, que faz um excelente trabalho. Então, esse relatório, em 1980, como o fator humano não era uma coisa tão desenvolvida assim como é hoje, né? Não existia tanto conhecimento. Se você pegar o relatório ali do Transbrasil, você vai ver que a parte do fator humano ela fica mais naquela parte da fisiologia de voo, né? Então, se os pilotos, né, a partir do exame cadavérico, se houve injeção de alguma substância, alguma coisa, né, álcool e tal, né? E você 2 anos fala, depois, faz essa separação também aqui. sim, No livro que eu vi essa parte ali do que é. Fez uma sim. boa separação também sobre a questão de bebidas, drogas. Sim. Isso a gente fala um pouquinho mais para frente, que tem bastante coisa aí. Mas, Sim. por exemplo, continuando esse raciocínio, assim, a evolução, né, da visão assim, do fator humano. Em 82, 2 anos após esse acidente da Transbrasil, o VASP 168, essa aeronave se acidentou em Fortaleza, né, colidiu com a serra lá da Pacatuba, né? Também foi uma tragédia na época. Então, ali já se falou um pouco mais de fator humano, de fator psicológico. Então, o relatório, né, é citado que havia indícios que talvez o comandante estivesse com alguns problemas ali, né, particulares que acabaram afetando, então, o senso de julgamento, um monte de coisa ali. Mas, assim, o grande avanço, quando surgiu um relatório de acidente, a necessidade mesmo, olha, eu acho que está na hora da gente começar a treinar o CRM no Brasil, foi com o Varig 254, o acidente da Amazônia, né, a aeronave que saiu no rumo errado e tal. Ficou bem famosa. Ficou bastante famoso, infelizmente. O que acontece nesse relatório do Varig 254 aparece, eu até deixei em negrito no livro, que havia necessidade, então isso foi afirmado, né, no relatório, que houvesse um treinamento de gerenciamento de recursos de cabina. Essa foi a tradução na época pela pouca familiaridade com o CRM, tá? É bem uma visão de CRM, assim, primeira geração, Cockpit Resource Management. Esse cabina tinha a ver com cockpit, né, com cabine de controle, né, de comando, né? Então era aquela visão bem primeira fase do CRM, embora em 91, quando foi aplicado o primeiro curso CRM em uma companhia de aviação, foi na Varig, o CRM no mundo, né, já estava na terceira geração, já estavam treinando com comissários, com mecânicos, né?
mas o primeiro CRM no Brasil ele foi realmente de primeira geração, porque acredito eu que tenha sido uma quebra muito grande de paradigma. Então isso, né, precisava ser introduzido aos poucos, porque na realidade a gente está falando aqui de uma mudança de cultura, não só organizacional, mas nacional também, né? As pessoas não estavam acostumadas com aquilo, então Formação, né? o A formação desde grande o início. a grande barreira no começo eram outros tempos, né? O mundo era outro, não é esse mundo de 2023, era anos 90, começo dos anos 90, então existia ali um receio de que talvez um treinamento desse aí fosse quebrar a hierarquia em uma tripulação, alguma coisa assim, né? Enquanto o CRM, em momento nenhum, ele vai contra a hierarquia, a disciplina, não é isso. Ele fala de gerenciamento, das pessoas realmente trabalharem em Né? equipe, Trabalhar em conjunto. sim, mas é o desconhecimento. Então, É como acho se que fosse havia um receio. conscientizar, né? É como se fosse Hum? conscientizar e dizer para a pessoa, olha, tem que trabalhar em conjunto, você é ser humano, você pode errar, de repente o que você não enxerga, quem está do seu lado trabalhando não é seu subalterno, é uma pessoa que está do seu lado te ajudando e ele pode enxergar o que você não está enxergando. Então, mais ou Sim. menos isso, né? É aquela coisa, né? Enxergar bem não é ver tudo, mas é ver o que os outros não veem. Então, É mais ou menos isso. Então, é justamente o acidente, o VASP 168, ele tem bastante isso, a gravação do Cockpit Voice Recorder, ali ela mostra, o copiloto ele foi bem tímido, assim, pouco assertivo, ele falou, tem uns morrotes aí na frente, né? E aí logo em seguida teve o impacto, o barulho do impacto, acabou a gravação, lógico. Hoje jamais isso aconteceria. O copiloto ele diria, olha, primeiro que hoje a tecnologia é melhor, né? Hoje você tem recursos no avião que vão te alertar muito antes com uma base ali, um database ali de GPS, o GPWS, né? Naquela época eles tinham o GPW Ground Proximity Warning System, então era um sistema mais antigo que ele alertava a proximidade do relevo, né? Mas muito próximo, era totalmente analógico. Hoje você tem esse sistema, ele tem um E na frente, é um enhanced, melhorado, é um sistema melhorado. Então você tem um database ali de GPS, ele mostra na tela tudo vermelho, amarelo, então você tem ali um impacto visual e alarmes ali que realmente vão chamar muito mais atenção, mas muito antes disso aí, o copiloto hoje em dia ele é mais assertivo, ele tem essa visão que é uma tripulação, trabalha em equipe, os comandantes são treinados para entender isso aí também, é um colega que está do seu lado, né? A meta principal de um voo é a segurança, né? sim. Você não pode esquecer disso aí. Então, hoje em dia, é algo assim, nas companhias, isso aí já é massificado, as companhias, todas elas fazem o CRM. Lógico, para responder aquela pergunta original, não esqueci, né, que você falou, as companhias, como isso funciona e tal, qual que Tem é a outra dinâmica. pergunta o pessoal fazendo aí, tô guardando aqui, ó. O que acontece? Você tem auditorias na aviação, você tem meios de ver assim como é o ambiente de trabalho, como o trabalho é realizado, né, no dia a dia. Então você tem lá o LOSA, que é uma observação em voo, isso levanta muitos dados, isso é baseado no modelo TEM. Você tem os dados de acompanhamento de eletrônicos de voo, né, o Flight Data Monitoring, então são programas de monitoramento, né, e outras pesquisas. Então você pode customizar. Então, se você acha que determinado aspecto em uma organização precisa ser melhorado, assim, eu vou citar comunicação, por exemplo, pegar um elemento ali de CRM, uma das ferramentas ali. Então, isso pode ser mais frisado nas aulas de CRM, depois no simulador, no Loft. Então, ele é um treinamento muito maleável, ele é customizável. Você pode, então, pegar assim áreas ali onde você foi detectado alguma deficiência, alguma coisa e melhorar aquilo ali via treinamento, né? Então ele não é um treinamento assim rígido, padronizado, tem que ser feito do mesmo. Não, ele é customizável, assim, você consegue adaptar para aquela situação.
Porque os operadores, por mais que as companhias sejam muito parecidas, elas têm lá suas particularidades, elas têm um DNA, vamos falar assim, elas têm uma cultura organizacional própria, né? Então, o treinamento ele tem que procurar, então, se encaixar nisso aí, preencher determinadas lacunas ali que sejam identificadas, né? Eu vou ler a pergunta aqui da Pena. Uhum. Sumiu. Ela sabe o que estou falando. Ela está aqui dizendo, existe uma parte da aviação onde não é regulatório a aplicação de CRM. O que você acha disso? Como você acha o que poderia funcionar melhor? Claro. Então, na verdade, aqui são duas perguntas. Então, só para pontuar aqui, a Luciana tem um trabalho muito legal de levar o fator humano, CRM, para os aeroclubes. Então, eu já estou respondendo a pergunta dela. O CRM hoje, ele é algo assim muito conhecido, difundido, treinado em companhias de aviação, né? Você entra em uma companhia de aviação, você vai fazer lá o CRM. Então, a fase 1 lá do CRM, que são 2 dias, é bastante informação. Depois de um tempo, você faz um reforço disso aí. Depois, você faz treinamentos periódicos. Então, você sempre está fazendo CRM, né? Porque esse ambiente da aviação de linha ele é muito dinâmico, né? Linhas novas, equipamentos novos, tudo isso aí. Então, isso tudo tem que ser treinado assim periodicamente, né? Isso é muito comum na aviação de linha. Mas na aviação geral já não é, justamente porque aquela cultura assim, do fator humano talvez ser colocado um pouquinho de lado. Então, isso é um ponto de vista meu, dela também, de várias pessoas que trabalham com isso, de que isso deveria já ser apresentado na formação dos tripulantes, dos pilotos, dos comissários e dos mecânicos também, tá? Mas isso é uma coisa assim a ser implantada assim em aeroclubes, escolas de pilotagem, já tratar esse tema aí com bastante seriedade. Até porque já vem na grade, assim, na área na formação do comissário, sim, do DOV, vai no módulo 2 do DOV, e dos mecânicos no módulo básico, e nas especialidades tem a grade de fatores humanos, que é obrigatório, que tem que ter informações. Há uns anos atrás, não sei dizer exatamente se são 5 anos para trás, mais ou menos, ainda, pelo menos aqui na EACOM, né, era passado para os comissários, assim como mais ou menos assim não extracurricular, mas era uma matéria que tinha que ser passada e a gente sempre passou desde o início, mas passou a ser obrigatório, onde faz a parte da grade deles, que seja passado essa matéria ali para eles já também. Agora, eu acredito que isso deveria ser mais frequente, vamos dizer, né? Porque, assim como eu disse no início, né, você tem ali uns 10% apenas e o resto da formação, pelo menos 90% da formação, você tem tudo muito parte técnica, né? sim. Técnica e a preocupação também de muitos é o que vai cair para a ANAC. Né? Pois que vai né? banca, né? Então, precisa explicar, toda vez que você vai administrar ou vai passar algo sobre fator humano, sobre isso, você tem que explicar. Você fala, pessoal, isso aqui é importante que vocês saibam. Às vezes tem temas que quando você começa, vai com aquele mais fácil, né? Vai falar o que é erro, o que é violação, o que é ética, o que é isso, aquilo. São coisas assim que, de repente, você fala assim, puxa, vim assistir uma aula dessa, mas você, se não conhece ainda, não entende ainda, precisa parar, esperar, ouvir, deixar concluir, porque tem dentro do CRM ou dentro dos fatores humanos, você tem muita coisa que precisa aprender e precisa entender. Porque às vezes a gente sabe o que é, mas não consegue entender direito. Falamos dia a dia certas coisas que depois, quando você vai definir, você tem dificuldade de definir certas palavras. Claro. Né? É aquela coisa. Se já é muitas vezes difícil para quem faz um curso de facilitador pegar todos aqueles conceitos lá e aprofundar, né? Imagina para quem está sendo apresentado para aviação, né?
Mas, assim, tudo tem que ser feito também, né, com a dose certa, né? Então, não adianta você, para uma turma assim, inicial lá de piloto privado, você vem com um programa pesado, assim, super aprofundado, você vai espantar as pessoas. Isso tem Não que ser tem colocado em dose como, homeopática, devagarinho você vai né? trazer. Mas Sim. você sabe, Edmundo, é o seguinte, não é só porque tem ou não tem. Tem alguém me incomodando aqui, ó. Se tem ou não tem. Mas a questão é a seguinte, um exemplo assim, bobinho que eu vou fazer, ela voltou. Peraí. Um bobinho que eu vou fazer, olha só. Se interessou pelo assunto. Se interessou. Olha só, às vezes você chega para a pessoa e fala assim, e você é muito antiético, você é uma pessoa imoral, você Nossa. fez isso. Você vira para a pessoa e fala assim, define para mim o que é ética, o que é moral. Então, Aí ela fala vamos assim, lá. não, eu sei, mas não consigo definir, não consigo dizer. Eu estou falando uma coisa simples, pode ser qualquer outra coisa, tá? Estou chutando. Então, vamos lá. O que é bacana no CRM? O CRM é um treinamento fundamentado, tá, em uma técnica, não é da pedagogia, que é para criança, de andragogia, para adultos, né, de facilitação. Olha só. Então, eu não vou ensinar ninguém um julgamento moral de nada no CRM. Não é Não isso tem que como. você pretende. Não tem como, né? Mas o que você faz um treinamento de facilitação, né? Aquilo ali, você expõe a pessoa a determinados conceitos, conteúdos e a dinâmicas, tá? Para que ela leve isso para o dia a dia, né? E pense sobre aquilo, reflita e tenha um autoconhecimento, né? Refletir mais Sim, aquilo que para ele pode ser que seja, é coisa do dia a dia. Aí você fala assim, não, eu preciso entender quem está trabalhando do meu lado, quem está do sim, meu lado. Eu preciso entender de que quando eu tenho que seguir certas coisas, diz assim, tem que ler um manual antes de fazer isso. Eu tenho que ir lá e eu tenho que ler. sim. Mesmo que acredite que aquele exemplo lá dos mecânicos lá, né? Aquele acidente que teve, incidente, né? Mesmo que um parafuso seja semelhante a isso. Eu estou 30 anos trabalhando na área, não interessa. Eu tenho que ir lá, fazer as medidas certas, tenho que pegar o manual e seguir isso. Tem que fazer isso, não tem como. Aquilo lá de, eu faço com o olho fechado, não tem como. Olha que interessante, se a gente levar isso, fazer uma comparação ali no começo de carreira, né? O piloto no começo de carreira e quem já está na profissão. Talvez essa pessoa no começo de carreira, ela seja muito mais fácil influenciá-la com esse treinamento, tá Sim. entendendo? É mais fácil, né? Até porque é mais jovem, ele aceita mais, não tem essa bagagem toda de experiência, né? Que veio Então, de antes, né? fica De mais antes. fácil trabalhar, né? E realmente, aí a pessoa que tem muita experiência, ela tem que fazer uma força assim para acreditar. Eu acho que preciso modificar algumas coisas aqui na forma como estou agindo, né? É Então, verdade. mas a facilitação ela é feita para isso. E o próprio Loft, né? Agora eu gostaria de falar um pouquinho desse treinamento que é em simulador. O Loft ele é o principal veículo assim para o piloto. O piloto faz o CRM, lógico, em sala de aula, né? Interagindo com todo mundo. Mas ele tem uma oportunidade muito legal de treinar isso aí, que é no simulador de voo, o Loft, né? No Line Oriented Flight Training. Então, aquilo que você falou, aquela parte técnica, né? Eu entendo muito, e é muito frisado, assim, o conhecimento técnico, né? Então, vamos lá. O Loft ele não é uma instrução, ele é uma facilitação também. Então, ali, diferente de um treinamento apenas técnico, tá? No simulador em que a gente faz e treina, né? Bastante, o instrutor, ele está instruindo, esse já é o nome, então ele está passando a forma certa de fazer determinada manobra, lidar com determinado aspecto técnico. Tá? Mas quando você fala assim da parte de gerenciamento, aí tem que ser facilitação. Então não existe um instrutor lá dentro, existe um facilitador. Esse instrutor transformado em facilitador, tá? Ele é tudo menos instrutor. Então, ele é tráfego aéreo, ele é mecânico, ele é comissário, é um monte de coisa, mas ele não é um instrutor. Tá?
porque é a facilitação. Então, é treinado ali um cenário de voo, né? É apresentado ali algum problema técnico, alguma coisa, algo que o piloto que produza um efeito assim até o final do voo e força aquelas tripulações, os dois pilotos a trocarem uma ideia, né? Realmente trabalharem em equipe, abrirem aquela caixa de ferramentas chamada CRM e usarem as ferramentas ali que tem ali dentro. Então, a cooperação, trabalho em equipe, a liderança, a tomada de decisão, a comunicação adequada, tudo isso aí, né? Então, essa é a riqueza desse treinamento aí. O Loft, ele, nos anos 70, lá, quando a gente estava conversando ali, quando aconteceram aqueles acidentes todos, né, que foram emblemáticos, né? O Panam e o KLM lá em Tenerife, o United, que caiu por fuel starvation e tal. Quando começou essa necessidade de treinar o gerenciamento dos pilotos, o Loft ele surgiu também como uma espécie de um treinamento que equilibrasse essa balança, né? A parte técnica e a parte gerencial, tá entendendo? Elas têm a mesma importância. Você não pode ser um piloto assim com um fator humano super desenvolvido e tecnicamente também deixar a desejar. Essa balança fica desequilibrada. E o contrário também, você não pode ser assim tecnicamente perfeito, mas não entender nada de como trabalhar em equipe. Isso causa acidente também. Então, o equilíbrio dessa balança é o ideal. E o Loft ele surgiu com essa proposta, assim, né, digamos. Aí, alguns anos depois, já na terceira, quarta geração lá do CRM, que viram, mas o Loft pode ser o veículo do CRM aqui, a gente pode integrar esses treinamentos aqui. Olha que legal. Então, essa integração ela ocorreu um pouquinho depois, tá? É que, na realidade, os acidentes estavam acontecendo, então havia uma necessidade rápida de criar treinamentos para estancar aquilo ali, né? Então, surgiu o CRM, o Loft, tal. Aí depois é que viram, né, que aquilo ali podia ser trabalhado junto, né? Edmundo, posso ser idosa? Oi? Posso fazer maldade aqui na live? Pode. Se eu não estiver enganada, aqui, Hilton.Raiol. Raiol, sim. Amigo Olha, nosso. ele falou que adquiriu o livro e ele está esperando ser autografado. Então, por maldade da Fabi, eu posso dizer que o meu já está. Olha aí. Então, Raiol, vem tomar um café em São Paulo, aí a gente autografa o teu livro, né? Com prazer. Olha só que maldade, né? Maldade, mas tem que mostrar, né? Tem que mostrar o que pode. É isso aí. Eu caprichei na letra ali, né? Você viu, né? Vocês viram, né? Eu tem... fiz caligrafia quando era criança, eu tinha a letra muito feia, né? Eu fiz caligrafia. Aqui, ó. E tem a famoso grafologias. Eu tenho essa formação ali, viu? Olha aí, hein? Vamos analisar essa letra aqui para ver para onde perigo. vai. Olha, tá bem legal a conversa. Acredito que não dá para falar tudo, porque é uma coisa assim muito extensa. Olha, até o tamanho do livro, tudo, mas você trouxe de uma forma geral, assim, uma explicação muito boa, muito legal, assim, e super interessante, trazendo exemplos também. E esse livro, assim, quando eu fiz aquele anúncio lá da live, esse livro aqui, ele não é um livro apenas para aquelas pessoas, o que SRM deixa aprender? Não, é para aquelas pessoas que estão praticando, inclusive que estejam dando aula, administrando aula aí, fazendo formação, vai ter coisas aqui super interessantes, muitas, né? Que vai ver coisas atualizadas também, dados atualizados aí que pode acompanhar. Então, eu não deu para ler o livro todo, mais ou menos foi pulando assim para tentar entender um pouquinho, para poder fazer até essa live aqui, mas é muito interessante, muito legal. Eu gostei bastante, eu sou bem crítica assim, hoje de marcar tudo, mas eu gostei bastante. E a forma em que você trouxe aqui, a escrita que você trouxe de uma linguagem assim, muito mais simples de entender, né? Não tem coisa assim que você fala, nossa, não entendi o que quer dizer aqui, né? Uma coisa assim, é fácil de ler. Né? Eu, justamente, quando
foi feita a proposta de publicar uma dissertação de mestrado, eu caí para trás. Eu pensei, nossa, a própria linguagem de uma dissertação é uma coisa que vai fazer todo mundo correr, né, do livro, né? Sim. Então, ele tem um aspecto assim científico, né? Porque ali nada do que tem ali saiu da minha cabeça. Eu não tenho essa capacidade, né? Não tem essa capacidade, talvez, né? Mas teve a capacidade de fazer, de escrever, de a Sim. partir desse livro aí. Muito boa a colocação, muito boa a pesquisa. Você correu trazendo pesquisas de fora, que talvez o que a gente veja por aqui, você encontre nesse livro coisas que você ainda não viu, né? Ainda... A ideia, assim, ele teve um tratamento científico, tá? De metodologia científica, como sempre citando a fonte. Tem muitas coisas que são transcritas, né, com aspas, né, de outros livros. Ali tem coisas que foram comentadas, mas aí o autor, fulano de tal, né, ele corrobora isso aqui. Sim. Então, ali sempre teve uma fundamentação, né? Tudo foi fundamentado, não foi assim, nada foi feito no campo do achismo, né? Foi feito sempre ou fundamentado em pesquisa científica, em bibliografia, e muita coisa em normativos, né? Então, basicamente, três autoridades ali de aviação civil, o FAA americano, o CAA britânico e a nossa ANAC, sempre trazendo esses três, né? O melhor de cada um, eles se complementam, né? Tem vários entendimentos, são iguais, lógico, a aviação é muito padronizada, né? E é bom que seja assim, Sim. mas sempre fundamentando nessas coisas aí, né? Nada foi feito no chute, no achismo. E o principal aqui, quando você começa a escrever algo assim, né, é um assunto delicado, né? Tem várias nuances aí. Mas o principal é uma informação fidedigna, mas que ela seja passada de uma forma palatável, agradável. Então, se você observar, sempre tem uma história, um porquê, alguns tópicos ali. A melhor forma de você explicar aquilo, infelizmente, é com um acidente, né? Então, por exemplo, vai se falar em resiliência, tem um acidente clássico aqui com um DC-10 da United, o voo 232. Então, fala da resiliência daquela tripulação que teve que inventar um procedimento, não existia, porque não era previsto você perder todos os sistemas hidráulicos do avião, né? Então, eu sempre trazendo um exemplo desses aí, porque fica mais palatável, né? O piloto gosta muito de exemplos de voo, né? Do voo, do handling do avião, do gerenciamento do avião. Então, se você trouxer isso para a obra, você desperta um interesse muito grande, né? E acredito que do público em geral também, né? Mesmo os que não voam e tal, não sejam tripulantes, né? Você trazendo sempre algo mais da vida real, mais prático, assim, se torna mais interessante, né? Aquela história da ergonomia na aviação, como começou, eu acho aquela história deliciosa, né? Na Segunda Guerra Mundial vai estender um pouquinho, mas eu acho que é interessante falar dessa parte da ergonomia, né? Havia um avião na Força Aérea Americana, na aviação do Exército naquela época, né? A Força Aérea esse termo foi criado depois da Segunda Guerra lá nos Estados Unidos. O AB-17. Então a Força Aérea Americana bombardeava a Alemanha nazista durante o dia com esses aviões, a Fortaleza Voadora, né? Então era um quadro assim caótico, aviões que eram atingidos pelos caças alemães, pela artilharia antiaérea. Esses aviões voltavam para a Inglaterra, né? Às vezes faltando um motor, rombos na fuselagem, gente ferida, morta lá dentro, um caos assim completo. E esses aviões aí, vários acidentes do tipo, pousavam um avião na pista, quer dizer, o pior que era sobreviver àquele caos da batalha aérea, eles sobreviviam. Aí na hora de livrar a pista, o que se faz em qualquer avião? Você recolhe o flap, né? Na hora que as tripulações, os pilotos iam recolher o flap, recolhia o trem de pouso e aí virava um acidente. E aí chamaram um pesquisador na época, o Chapani, né, era um pesquisador da aviação do exército americano. O Chapani era um misto assim, de engenheiro com psicólogo, né, alguém que tinha muito conhecimento dessa psicologia do instinto humano. E ele observou, né,
que os comandos lá de flap e trem de pouso eram switchzinhos, né, chavinhas elétricas colocadas lado a lado. Imagina, esse pessoal estava estressado, fadigado, passou por toda aquela situação de combate terrível, né? E era fácil ou difícil trocar o botão ali para apertar, né? E isso causava acidente. Então, ele propôs, então, era uma armadilha, né? Era uma armadilha. Então, Tudo em cores, coisas assim que diferencia, é muito fácil de você mudar. No próprio livro tem uma foto, então o comando do trem ele tinha que lembrar o trem de pouso, né? Ele colocou uma hastezinha com uma roda, a roda do trem de pouso. O comando do flap, ele tinha que lembrar o quê? Uma superfície hipersustentadora, um aerofólio, uma superfície aerodinâmica. Então, até hoje, o flap tem aquele desenho de seção de asa assim, cortada, e o trem de pouso, para ver, o comando é uma alavanca com uma rodinha na ponta. Os códigos de cores também, né? Os alarmes, quando são vermelhos, ação mais do que imediata, né? O warning. Quando são caution, né? São âmbar. Então, é algo assim que requer uma atenção, um procedimento, mas não vai derrubar o avião naquele momento, né? E alarmes assim, advisory, né? Coisas que alertem assim, o status de um sistema, alguma coisa estão numa cor diferente dessas duas, né? Então, isso tudo foi criado nessa época. E lógico que teve mais pesquisadores ali que trabalharam com isso aí com disposição de instrumentos no painel do avião. Mas você vê, é sempre em função de ocorrências, né? Se não houvesse um determinado número de acidentes, assim, com a B-17, por causa desses controles ali, não teriam adotado uma solução dessas aí, né? Então, sempre isso, né, é trazido no livro, por quê? Porque isso aí envolve, né, o leitor ali, ele vê, ó, isso tem um porquê, as coisas não acontecem de graça, né? Sim. Infelizmente, tem que dar como exemplo, né? Porque vai ter que mostrar, olha, aconteceu aqui isso, para não voltar a acontecer isso, temos que fazer X coisa. Então, é desse jeito. Igual para quem tem filho vai saber disso, quando a mãe vai mostrar para o filho, né? E quando você quer realmente que o filho aprenda, você vai trazer sempre aquele super exagerado para poder, entre aspas, né, assustar, não assustar assim de ter medo, mas mostrar de que realmente é muito perigoso e que tem que prestar atenção. Para marcar, né, para que aquilo fique marcar, algo isso. perene, assim, né? Isso mesmo. Então é necessário. E essa questão que você falou, a questão de cores, de imagem, tudo ajuda bastante, né? Porque quando você vê de forma geral, assim, tanto aeronaves, assim, falando assim, geral, e carros também, você vai ter sempre uma coisa que seja mais ou menos comum, vamos dizer, né? Por exemplo, se você pegar, vamos colocar um carro fácil, né? Todos dirigem, acho que a maioria, né? Você não vai ver, por exemplo, que o freio seja do lado esquerdo. O freio sempre vai estar no meio, né? O acelerador sempre vai estar na sua perna direita. Então, isso já vai associando, porque a gente faz uma coisa muito automático. Quando você vai aprender a dirigir pela primeira vez, você até pensa, né? Será que vou por primeira? E quando chega a subida, né? O medo de o carro voltar para trás, né? Agora, quando você vai no automático, você vai estar indo lá com o celular na mão, entra no carro, põe o celular, sei lá, eu ponho assim no painel, fechou o carro da partida, vem embora para casa, pronto. A minha filha chega e fala assim para mim, mamãe, como você veio? Eu falei, ué, de carro. Mas quantas vezes você freou? Não sei. É automático, né? Quantas vezes você teve que parar para alguma coisa? Não sei, não lembro. De repente veio um carro meio encostado em mim, eu parei, tirou o carro mais para a direita, mais para a esquerda, mas não é uma coisa que eu estou pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É uma coisa assim, instinto, automático. Você olha, você vê e vai agindo isso. Por quê? Porque você já está tendo experiência, já vai fazendo isso dia a dia, então você já está acostumado e já está indo assim, rápido. Às vezes você nem lembra que você desviou de um carro. Talvez porque estava concentrado em outras coisas também. Então, isso para o piloto, desculpa te interromper, mas é interessantíssimo isso. É o caso, por exemplo, um vento de través, né? O piloto fazer aquela correção com o avião, com a asa e tal, com os controles para pousar na pista. Vai compensar método de controle baseado em habilidade, né? A pessoa já não pensa mais no que ela está fazendo, aquilo está incorporado ali e ela consegue ali com uma certa
habilidade motora, né, consegue Imagina se fazer. estiver fadigado. Ah, sim, existe, claro, né, qualquer elemento ali, assim, de fora, exógeno, assim, né, que cause um decréscimo, né, na cognitivo, assim, na habilidade da pessoa também gerenciar, né, uma situação vai ter um impacto, né, você voar doente, por exemplo, né, a pessoa também, uma coisa interessante, a gente ouve muito no começo da aviação, não, você tem que deixar os problemas do lado de fora do avião. Olha, se você está com tanto problema que aquilo vai afetar a segurança de voo, então você não tem que ir voar, Não, né? que não tem como. Esse, essa é a maturidade que você tem que ter, né? Então, também é autoconhecimento, né? É algo que se treina aí com a facilitação, né? É você se autoconhecer, né? Também. Sim, sim, são coisas assim do dia a dia, Sim, não tem como tirar, né, de fora. não Até tem, se a mundo é dinâmico. máquina erra, imagina a gente, né? Sim, sim. O mundo é dinâmico, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né? O planeta não para só porque você vai voar, né? Ou fazer outra E atividade. a Então, atualização também, né? A questão sim, da atualização também hoje em dia. sim, sim. Antes da gente desligar, porque por incrível que seja, já é 21h12 e não parece, Não foi parece, rápido, né? mas antes de nada, já vou te deixar livre para descansar. É, amanhã nós vamos ter uma live falando um pouco sobre a questão do futuro, né, da aviação, porque nós vemos que a questão da aposentadoria está chegando ali para muitos pilotos Uhum. e parece ser que vai vir praticamente de uma vez, né? Os Estados Unidos hoje já está. Eu recebi uma matéria de um amigo, inclusive ele vai estar amanhã na live, é, falando sobre como está lá nos Estados Unidos essa questão da aposentadoria, né, dos 65 anos e de idade, né, de poder voar ou não. E Sim. aí, essa formação ali dos pilotos hoje, as tripulações, eles estão achando necessidade, eles estão tendo falta, né, desses profissionais aí. E aí está dizendo assim, que mais ou menos daqui, contando agora até uns 15 anos, pelo menos uns 70% aposentados vão estar lá. E hoje nós precisamos dessas formações para que quando chegar isso, precisa cobrir essas pessoas que estão saindo e que esteja entrando outro nas empresas. Como é que você vê com relação à aviação essa questão do futuro? Porque ao mesmo tempo, quando você coloca na balança, ao mesmo tempo quando você fala a questão de que nós estamos falando agora de atualização, né? A questão da aposentadoria, das pessoas que estão saindo, os novos estão entrando, ao mesmo tempo nós estamos muito avançados com a tecnologia, nós estamos falando Sim. hoje sobre inteligência artificial e provavelmente vai ter novas máquinas, estou falando assim, aeronaves, né? Novas aeronaves que estejam vindo, e talvez já venha já com uma tecnologia embarcada muito mais avançada, até mesmo uma coisa que a gente nem imagina hoje. Como é que você vê isso, esse É, futuro com relação a isso? veja bem, quando, quando os voos assim transoceânicos começaram, né, há uns 60, 70 anos atrás, os aviões não eram nem a jato, eram aviões com a hélice, motor a pistão, né, o Constellation, né, esses clássicos aí da aviação, né, o DC-6 e tal. Havia 5 técnicos dentro de um cockpit. O cockpit deveria ser grande, né? Deveria ser uma sala de estar, né? Para acomodar 5 adultos ali. Meio que Era apertadinhos, né? mas era o comandante, o copiloto, né? O flight engineer, né? O mecânico de voo, o radiooperador e o navegador. Aí a tecnologia foi avançando. Quando transistorizaram lá os rádios, teve 2 ali perderam o emprego, né? O radiooperador e o navegador. Então, essas funções aí deles, né, os equipamentos, eles ficaram bem menores e fáceis dos pilotos manusearem. Então, tanto a parte de navegação quanto de comunicação, né? E aí, uns anos depois, em 1978, se não me engano, decolou o primeiro protótipo do primeiro avião, o Glass Cockpit, né, o 767, né?
767, 757, né? Um de 2 corredores e um de um corredor só. Ali já não tinha o flight mais, por quê? Então, de novo, Glass Cockpit, né? Então, aquela penteadeira do flight que a gente falava, né? Aquele painel lá onde ele monitorava os sistemas do avião, aquilo ali foi tudo integrado ao avião, aos sistemas ali de alerta dos pilotos, né? Foi tudo computadorizado. Então, já 3 já não fazem mais parte ali desse time, né? Sobraram 2. Na aviação executiva, a gente está vendo ali que tem aviões certificados para um só. A questão é como vai ser o voo desse piloto solitário ali. Na aviação de linha, realmente, eu não tenho ideia, né, de quando isso vai acontecer e ser. Mas a quarta revolução industrial está aí, né? A tecnologia muda, inteligência artificial. Então, o que a gente deve esperar assim individualmente, né? O piloto ele tem uma, vamos falar assim, um prazo de validade. Você não vai voar até 80 anos de idade, né? Mas hoje as pessoas vivem mais, é ou não é? Então, se você tiver uma expectativa de se aposentar com 65 anos, você ainda vai ter anos de vida depois. Por que você não usa essa experiência que você teve na aviação em outros ramos de atividade? Isso, lógico, demanda uma formação extra, alguma coisa, mas é uma experiência muito rica, muito interessante para outras indústrias também, né? Eu noto assim que o pessoal, por exemplo, de óleo e gás, quando conversa com a gente da aviação, eles perguntam um monte de coisa sobre safety, como essa coisa do CRM, né? Então a gente não percebe, mas a aviação é um ambiente muito rico, né, para essas Sim, coisas. com A certeza. parte de segurança, a parte CRM, toda ela começou na aviação, né? A gente exportou para os outros ramos de atividade isso aí. Então, o Uhum. piloto ele pode ser muito interessante mesmo quando ele não tiver mais idade para embarcar em um avião e sair para voar. Edmundo, olha o Dato falando assim, eu vou voar até os 85 anos. Eu espero que sim, também adoro voar, né? Eu O gostaria meu muito. sogro, o meu sogro, ele faleceu com Olha aí. 96. E 94, 95, tem vídeo dele ali tranquilamente pegando posição de decolagem. É lógico, né? Não estou falando que ele estava voando assim, comercial, nem nada. O aviãozinho que ele voava tranquilamente, até praticamente morrer, vamos dizer, né? Então, Sim, sim, vai sim. depender do seu estado de saúde, né? Do seu CMA. Certamente, empresa aérea é difícil, né? Para piloto é Sim. difícil, né? Comissário até você tem ali, não me engano se é na American Airlines, que tem aquele comissário de 85 até, né? Eu acho que me lembro. Até dá, né? Mas assim, já fica limitado também. Agora, para piloto, eu acredito que, assim, em comercial não dá, mas assim como o Edmundo falou, né? Você tem outras áreas em que você possa praticar. Você não vai vestir pijama e ficar em casa. Não, A não ser que queira fazer isso. Se for isso a sua opção, sua escolha de fazer também, tudo bem, né? Não tem problema. cada um, né? Mas o piloto é difícil querer vestir pijama. Não, assim, é, a quantidade de informação, conhecimento que um piloto durante a sua vida profissional adquire, ela é muito interessante para outras indústrias, com certeza. A gente nota assim a curiosidade, né, das pessoas querendo saber como determinados problemas, assim, principalmente que exigem esse trabalho em equipe, né, são feitos na aviação, desperta muito, mas muita curiosidade mesmo. É interessante de ver. Aí eu vou vestir pijama e decolar. É? Você está falando sobre a questão do rádio operador, Sim, mas se a gente prestar atenção aí, o rádio operador ainda existe hoje cursos e outras coisas aí, porque aqueles que fazem no rádio, por exemplo, os aeroclubes, estudos para essas mudanças, são pessoas que foram formadas e precisa sim, ter essa formação de rádio operador. sim. Ainda existe. E existem também, a gente fala aqui, lógico, a gente fala muito da aviação de linha, porque é uma coisa que os jovens, muitos jovens querem, né? Ser piloto de linha aérea, é o que a gente mais vê, aviões, né, comerciais, mas existem aviações altamente especializadas, né? Aerofotogrametria, vai saber o tipo de conhecimento que alguém que trabalha ali tem. Eu não tenho, né? Mas eu Eu não falo que tenho também. é uma coisa altamente especializada. Então, Diferente, né?
Sim, a própria aviação agrícola é outro mundo, é Sim. totalmente diferente. Então, assim, a gente tem Aqui, que ó, expandir um Edmundo, pouco, a né? FIS falando do offshore, aviação offshore. Sim, é outro mundo mesmo, totalmente diferente, né? Helicóptero, offshore. Então a gente tem que abrir um pouco também o nosso campo de visão e entender que a aviação comercial é grande no nosso país. Muita gente quer a aviação comercial, mas nem todo mundo quer a mesma coisa. Eu Tem vou de pessoas que planador. você voa de planador, é outra aviação totalmente diferente. Aliás, muito legal, né? Eu vim de um aeroclube de planadores, né? A minha formação inicial, o aeroclube que eu venho, era um aeroclube praticamente assim, o carro-chefe era o planador, né? Então, a gente não pode também ficar naquela visão de túnel, achar que é só a linha aérea, porque a aviação é muito grande, tem muita Sim, coisa, mas muitas. muita coisa para ser explorada É. mesmo. E nós estamos aqui falando de aviação, e quem está envolvida na aviação acha uma coisa assim óbvio, mas pessoas, estou numa área hoje em que eu recebo pessoas que estão se formando, querendo se formar, e que talvez nunca ouviu falar ou conhece alguém da aviação. Chegou lá porque viu algum anúncio dizendo curso de piloto, curso de mecânico, curso de comissário, de Dove até menos até, porque depois é que eles conhecem que é o Dove, né? E aí é mais piloto e comissário, e aí vai o mecânico. E aí eles falam assim que assim, é uma coisa assim, fala que é uma coisa de outro mundo, uma coisa diferente. E para a gente é tão simples, né? Você sabe como é, mas quem está de fora acredita que é uma coisa assim que é de outro mundo. É, exatamente isso. A gente está há tantos anos, né, na aviação que, né, parece que tudo é muito simples, mas não é. Lá no começo tudo era. Eu me lembro quando eu comecei nos anos 80, né? Eu brevetei em 87, imagina. Eu fui fazer o curso de instrutor em 89. A dificuldade de informação naquela época, né? Você Imagina. conseguir comprar um livro ali mais técnico de aviação era caro, era caríssimo, era difícil, né, de conseguir. Imagina, hoje a informação está aqui, está na tela do computador. Você tem que saber filtrar. Tudo. É verdade isso. Você tem na internet, tem tudo isso, é O verdade. mundo mudou bastante, né? Vamos falar Tem assim. vídeos, né? Não é só para quem não gosta de ler, tem vídeos para ler, Tem, podcast, tem muitas é, coisas, né? informação era uma coisa muito difícil na época. Hoje você tem até talvez um excesso de informação. Tem que saber filtrar também, né? Isso aí. Mas hoje a informação ela tá bem mais fácil, mais acessível, né? Também. Mas também é muito recente, viu? Muito É, recente, porque, olha só, 2006, 2007, 2008, não me lembro exatamente, mas nessa época ainda não existia, por exemplo, o WhatsApp. não. E agora que existe, olha, mudou muita coisa, porque hoje em dia você praticamente. Eu me lembro, eu assim, eu não sou tão nova também, né? Então eu me lembro assim que quando você tinha o celular, você tinha um plano de ligações que você tem. Ah, e cuidado para usar a internet. Você chega em casa, abre o computador e usa a internet, que era como é que é? Não, não é de cada outra lá, de Speed, alguma coisa Uhum. assim, né? Dia. E o mapa, como é que eu fazia antes? Chegava em casa, abria no computador o mapa e falava, até aqui eu conheço, aqui eu não conheço mais. Aí eu desenhava, aqui eu tenho que ir tantos quarteirões, tem que virar isso, e ia no meu, eu fazia meu mapa no papelzinho. Não sei se alguém fez isso, mas eu fazia isso, né? E aí eu colocava meu mapinha e uma vez. Na segunda vez eu já não precisava mais desse papel meu no mapa. Por quê? Porque eu já associar, eu tenho que virar à direita depois de um posto, eu tenho que virar à esquerda depois de uma farmácia. Hoje em dia, a gente coloca no GPS, vai 10 vezes no mesmo lugar e você ainda precisa de GPS. Então, É, você vê como vai modificando, né? A gente vai se adaptando à tecnologia, é. mas também precisa de recurso, porque se, por exemplo, acabar a bateria do meu celular, se meu carro não tiver GPS, não tiver para carregar, aí eu tenho que perguntar. Uma coisa interessante tem a ver com o conteúdo do livro, né? Isso está no programa de CRM também, aparece no normativo da ANAC, a parte de automação, Sim, né? Então,
você tem muita coisa hoje no avião, né, que é automatizada, né, piloto automático, sistemas de gerenciamento de voo, tudo aquilo ali. Só que isso não elimina o ser humano, né? Não. Você tem que monitorar aquilo ali. Então, hoje, a parte de monitoramento ela é muito importante, mas muito importante mesmo. Né? Isso é muito treinado, é muito frisado em todas as companhias de aviação. Né? É algo, assim, é decorrência justamente disso aí, dessa tecnologia toda. Por mais avançado que seja, mas ainda existe um cérebro humano ali. Você que vai contar para ver o que você quer que ele faça, né? Então você vai fazer isso aí ou através daquele teclado FMS para coisas assim a mais longo prazo, né? Long term que falam, ou as coisas mais imediatas, o próprio painel do piloto automático. E eventualmente vai voar o avião manualmente também, né? Para pousar, decolar e tal. Embora muitos aviões têm a capacidade de fazer o autoland desde que haja o equipamento instalado no aeroporto. Mas a gente, via de regra, a gente, né, pousa e decola manualmente o avião. Né? Mas, com toda essa Então, a parte tecnologia... nossa, né? Oi? Você decolar. Não, é que o que acontece? A maior parte das ocorrências, né, elas acontecem próximo ao solo. Então, são sempre ou na fase de decolagem ou aproximação e pouso, né, onde tem ali é muito difícil, né, um avião como um acidente como aconteceu com a Air France, o 447, que foi em voo de cruzeiro. Isso é mais raro, né, de ocorrer. Não é que Sim. seja impossível, mas é mais improvável que ocorra. Então, mas você tem todo um gerenciamento correto, uma padronização para você trabalhar nessas fases ali, que tem um acúmulo grande de coisas ali, de tarefas, né, e próximo ao solo para fazer. Você tem treinamento para isso, né? É bastante treinado isso aí em simulador de voo, né? Existe toda uma doutrina de segurança, né, do fabricante, das companhias, né? Realmente é muito seguro. Mas a ideia básica é essa aí. A gente não pode usar a automação como uma muleta, né? Jamais. Né? A automação é feita para nos ajudar, mas a gente não pode jogar tudo na automação. Né? Também a gente tem que monitorar aquilo ali e, quando necessário, voar manualmente o avião e tal, fazer o que o piloto faz desde o começo da carreira dele. Tá bom? Isso é bastante comentado assim no livro, porque é um tema assim muito recorrente hoje, né? Mas se você tirar hoje do piloto pelo menos o pouso e a decolagem, não tem mais graça, porque Ah, não. a Vai mais voar gostosa. manualmente. Eu acho que a parte mais gostosa mesmo é Sim, pousar, o sim, sim. pouso. É a Porque parte mais é um pouco mais desafiadora, é natural, né? de prática, porque é um pouco mais difícil você alinhar e pousar. Decolar, você vai embora, tá no chão e ir para cima. Agora, para você pousar, eu acho que para você alinhar direitinho, certinho e poder chegar bem bonitinho ali, pousar, acho que é mais, sei lá, São mais emocionante. várias, são várias ações que você tem que fazer de forma ordenada, no momento certo, né? Da Sim, forma correta para produzir aquele resultado, um pouso seguro, né? Então, dependendo da aeronave, você não uma vai falar assim. fase de alta carga de trabalho, ela é desafiadora, por isso que é legal, né? Então, não vai ficar, vou arremeter aqui e vou embora. É, Eu lembro quando eu estava fazendo na época de TGL, eu chegando no chão, arremete, porque eu poçava na grava, até aprender. Então é uma sim. coisa assim mais gostosa, mas decolar foi sempre, para mim, foi sempre mais fácil, mas poçar sempre foi assim, aquela coisa mais trabalhosa. No começo da carreira também, a questão de noção de profundidade, arredondamento, isso aí, né? Eu mais Até você aprender a fazer isso aí, até virar uma habilidade, assim, que você não pensa muito para fazer, demora um pouquinho mais, talvez, né? É mais por isso, é mais desafiador, né? para você chegar, é. Bom, bom, falamos bastante. Deu 1h30, né? Já o pessoal tá Uma hora e cansado. meia, falando bem, foi legal. Eu acredito que dá para a gente pegar um tema específico depois e trazer um pouco mais sobre fatores humanos. Sou suspeita de falar disso. Sim, sim. E eu mexo bastante também com fatores humanos e eu gosto. E
E talvez a gente possa fazer alguma coisa mais específica, Sim. aprofundada, escolher uma mais aprofundada que seja interessante trazer, né? Que aqui a gente, que você trouxe aqui para a gente, na verdade, uma forma geral e falando um pouco do livro, que aqui bastante coisa não me trouxe, né? Nem falou, mas para o pessoal também, né? Poder depois pegar, dar uma leitura. A gente também não pode dar tudo spoiler, né? É o que eu estava te falando. É tão abrangente, é tanta coisa. Cada habilidade dessas de CRM, se você procurar bem, você consegue escrever um livro sobre cada uma dessas habilidades aí. Pois é. Viraria uma enciclopédia isso aqui. Então eu tive que dar uma visão geral realmente das coisas e falar assim o fundamental, tá? E você tem experiência, né, Edmund? Porque você lidou com Ah, isso, você fui teve facilitador também. treinamento, você também ensinou, passou isso também em aulas, tudo. Então, tem essa experiência já de muito tempo. Então, é uma coisa que para você já é uma coisa assim, é tranquilo de escrever, de trazer, né, isso, porque já é experiência sua, é sua área, né? Sim, Então, sim. isso é bom. É, Gostoso a falar quando a experiência gente tem ajuda, né? domínio disso, A né? A experiência gente tem domínio. ajuda muito. E, assim, lógico que tem assuntos que a gente gosta, mas não é que tem algo ali que eu desgoste. Tudo é muito interessante. Mas tem assuntos que são mais interessantes, assim, até, né? Isso é muito particular, né? Também. Ela Eu tenta ser... gosto muito do que é ligado, tudo que seja ligado assim, à parte de educação, parte psicológica, tudo, porque é a minha área. Então, eu acabo tendo essa facilidade também de mexer com isso, né? Tudo que seja a parte de educação, para mim é tranquilo. E é gostoso a gente conversar, né? Edmundo, antes da gente desligar, de falar assim, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, queira falar alguma coisa, você fica à vontade, tá? Não, a única coisa que eu falo e sempre falava assim na introdução de todas as aulas de CRM é: esse treinamento salva vidas, tá bom? Eu acho que é o É, fundamental, é feito para isso, é para nossa segurança. sim. Sim, e isso aí não é só em indústrias, não é só na aviação, não é só no trabalho, é dentro de casa, é no dia a dia da gente, aonde você anda, relacionamento com outras pessoas na rua, é muita coisa que vai abranger ali, né? É para a vida, né? Vamos falar assim. Sim. Não é só para situações super complexas, não. É de um modo geral para tudo, né? Eu fixei aqui o que a Cris colocou aqui sobre o link do livro, mas se por acaso as pessoas têm interesse, eles podem mandar pelo Instagram. Pode sim. A Cris é a minha esposa. Ah, É a eu maior vi aí marqueteira. sobre isso, eu fixei porque eu vi que era relacionado ao livro, eu não sabia. Sim, sim, Mas eu pode. fixei ali o comentário dela para todo mundo que entrar poder ver. O livro ele pode ser adquirido, né, pelo próprio site da editora, pelo Amazon, por outras plataformas também. Recentemente eu deixei alguns exemplares na Asagol, Associação de Tripulantes da Gol, nos sindicatos aeronautas também, e pode entrar em contato comigo diretamente também. Pode também, né? Aí pode. É, o livro ele é digital ou é só físico? Os dois formatos, Os esse dois formatos. físico que você Tá. mostrou e o digital também. Tem gente, eu particularmente, né, sou meio old fashion way, né? Eu gosto mais do livro físico, né? Eu Mas também. tem pessoas que gostam de ler o formato eletrônico, né? Eu particularmente não me adaptei ainda, Eu né? comprei aquele digital, assim, que não tem muita luz, que eu tenho um pouquinho de problema com luz, né? Sim, E aí, aquele lá realmente, ele tem a tela escura, a letra bonitinha, tudo. Mas eu gosto muito de marcar, gosto de sim, sim. mexer com isso, né? Assim, o Eu contato ainda tenho atividade, eu gosto ainda do papel. O contato físico do livro é agradável, né? Até a cor que foi da paginação a gente escolheu, né? E eu acho essa cor de página não aquela página branca assim, né? Que fere os olhos, né? É a mais agradável de ler, né? Assim, ela com essa coisa meio sépia, assim, meio amarelada um pouquinho, ela é bem mais agradável, assim, né? Visualmente. As minhas filhas, elas falaram assim para mim, ai mamãe, por que que quando a gente vai no shopping quase não tem mais livraria? Porque Pois é. elas que quando chega nas livrarias, elas gostam do cheiro, Sim, cheiro.
livro, do papel, o cheiro, né, que elas gostam. Elas são crianças, eu falo crianças, né, 12 anos, 14, já tá Mas na que fase. bom que São elas crianças. gostam de livro. É que bom que elas gostam da leitura, né? Então, elas falam que sente que gosta muito do cheiro. Então, a gente ainda está com esse costume assim, do papel, a gente ainda quer sentir um pouco. Então, bom, né? Tem gente que já está acostumado no formato digital. Então, também tem no formato digital, deve ser pelo Amazon, não é? Sim. No formato digital. Amazon, pela própria Dialética, e aí pode escolher se quiser comprar na Zagon, no Sindicato Aeronautas, acho que Magazine Luiza, Ponto Frio, também eu vi alguma coisa, eles também anunciaram, né? Legal. E a Barnes Nobles anunciou, mas é o formato só o digital, né? Também não é o físico, né? Daí, o Amazon tem os dois ali, a editora também. Vai ter agora um evento dia 28 e 29, que eu vi lá seu nome, viu? Porque eu já me inscrevi e eu vi seu nome. Sim, sim. É uma jornada de segurança de voo da Azagol. E eu vou falar justamente sobre alguns tópicos aqui do livro. É um pouco surpresa, mas no momento lá vai ser divulgado. Ah, então não era para falar, eu falei. Não, surpresa o conteúdo, pode falar. Ah, Eu tá. estou trabalhando na palestra. Eu imaginei que já estava fofocando aqui. Não, isso aí não tem problema, pode divulgar. O conteúdo eu estou trabalhando ainda no conteúdo da palestra, né? Então o mais próximo acho que vai ser divulgado daí exatamente os temas assim, né, dos palestrantes ali. Então foi oferecida essa oportunidade muito legal, né, de falar um pouco sobre o fator humano, o CRM, o Loft, né? Legal. Bom, muito obrigada. Eu que Você agradeço. para a gente explicar, falar um pouco. Eu gostei bastante. A live foi muito boa. Muita gente aqui vendo, dando boa noite, elogiando, né, Muito falando da live. agradável conversar contigo, muito legal. Eu sou suspeito porque é um tema que eu gosto muito, até escrevi um livro, né? Sim, quando a gente gosta de fazer as coisas, de falar, não tem horário, né? Não tem horário. Você não botar um freio, eu fico até meia-noite aqui conversando contigo. Não, mas assim, a gente marca outro dia, a gente vê um tema específico e marca, porque, assim como disse agora há pouco, questão de falar de educação, de formar, para mim é uma coisa assim, tem que expor, que tem pessoas que vai querer ouvir, vai aprender com isso, assim como eu, Fabi, assisto e vejo outras coisas que eu aprendo. Se não fosse por essas pessoas expondo e colocando lá, eu também não ia estar sabendo de muitas coisas, né? Escrevendo. Então, é muito importante a gente fazer isso também, né? Então, eu gosto bastante de fazer essas coisas aí, de colocar ali para o ar, e deixa o pessoal aprender. Legal isso, né? Então, a gente pode marcar, assim, se você achar que é possível, e a gente traz mais temas específicos aí, bem específicos. É um tema específico do livro que você queira tratar. Trazendo exemplos, assim, imagens, a gente pode fazer isso, é questão de combinar. Eu, por mim, tudo bem. A hora que você quiser. Então, vamos marcar aí. Vamos. Bom, muito obrigada. Mais uma vez. Agradeço. Obrigada pelo livro. Nada. Foi bom. Isso é aprendizado para mim também, vou aprender muito com isso aqui. Muito legal. E obrigada às pessoas que ficaram até aqui com a gente, porque a conversa foi muito legal, a conversa foi boa, a explicação boa. Vou deixar salvo esse vídeo. Se por acaso você quiser, Edmundo, você me avisa, a gente baixa o vídeo e manda aí para você deixar também disponível no seu... Se puder fazer isso aí, é uma boa recordação. Eu gosto dessa... Vou pôr no meu, pessoal. No meu pessoal também vou deixar salvo. Aí todo mundo já assiste, já vê. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo que nos assistiu também. Espero que sempre seja algo assim enriquecedor, né, para todos nós, né?